Tiago, capítulo 4, verso 8, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, diz: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Eu quero tomar essa primeira frase do verso 8: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. A revista atualizada, a clássica, diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A versão fácil de ler, ela apresenta um sinônimo: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Não importa qual seja a variação de tradução que a gente use, o que você vai encontrar em comum aqui é o elemento reciprocidade. E o tema da minha mensagem hoje é a reciprocidade de Deus. Eu falei a respeito desse assunto em 2012. Outro dia alguém falou: pastor, que memória é essa? Eu falei: memória é coisa nenhuma. Às vezes eu bato lá na internet, eu vejo qual foi a data que nós subimos, né, a mensagem. Então é impossível a gente lembrar tudo que falou e exatamente quando. Mas em 2012 eu falei a respeito disso, e esses dias eu fiquei chocado constatando há quanto tempo eu não mexia no assunto. Embora muitas vezes a gente pega uma parte de uma mensagem, põe dentro da outra, muda a roupagem, tenta falar as mesmas coisas, os mesmos princípios. Se há algo ao qual eu tenho dado importância nos últimos anos, é enfatizar a responsabilidade humana, né? Não apenas o elemento do livre-arbítrio, mas a responsabilidade do homem na dinâmica de relacionamento com Deus. E quando nós falamos de reciprocidade, a definição de reciprocidade no dicionário é o ato de ser recíproco. Eu não sei se você já teve a mesma experiência que eu, mas você vai consultar o dicionário, você fala: agora eu preciso descobrir a definição da definição que eu li, né? O ato de ser recíproco. E o que é recíproco? O dicionário define como aquilo que se dá ou se faz em recompensa de coisa equivalente, ou seja, mútuo. Então, reciprocidade é mutualidade. Deus basicamente está dizendo: vou espelhar seu comportamento. Se você se chega a mim, eu me achego a você. Se você se aproxima de mim, eu me aproximo de você. Por conseguinte, aplicando a lógica, se você não se aproxima de mim, eu não me aproximo de você. Eu sei que a gente precisaria de tempo se fosse detalhar, mas podemos fazer uma distinção entre o comportamento de Deus em relação ao homem antes e depois do encontro com Cristo por meio da conversão, né? Alguém pode alegar: mas a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? A Bíblia diz: nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Existe sempre um movimento inicial de Deus oferecendo graça, nos atraindo a Ele. Mas existe uma necessidade que a gente interage e corresponda. E Deus, Ele interage com a nossa própria interação. Esse princípio, ele está em toda a Bíblia. Eu particularmente amo ler e estudar a Bíblia, procurando assuntos que são recorrentes, encontrando aquilo que a gente possa classificar como padrão. E a reciprocidade de Deus em relação ao homem na Bíblia é um padrão, né? Alguns às vezes questionam: e a soberania de Deus fica onde? Né? Quase como quem diz: você está fazendo de Deus um refém do comportamento do homem. Eu digo para as pessoas: em primeiro lugar, não estou fazendo nada. Quem decidiu que fosse assim foi o próprio Deus soberano. Foi Ele que instituiu a lei, foi Ele que fez as afirmações, foi Ele que fez as declarações. Nós apenas estamos lendo a palavra de Deus e trazendo a informação que Ele queria que nos alcançasse. E normalmente eu digo para as pessoas: segundo, o Deus soberano é soberano do jeito que Ele quer, não do jeito que você gostaria que fosse, né? Então, se Deus tivesse ser soberano do seu jeito, Ele seria refém do seu conceito de soberania. Então, as pessoas às vezes criam tantas dificuldades para não aceitar aquilo que aparece de forma clara, explícita na Bíblia. É lógico que essa lei não anula a soberania de Deus, ela a reflete, porque foi Ele que estabeleceu. Ela não afeta necessariamente elementos do propósito de Deus. Não estou falando que você escolhe o tipo de dom, de ministério. Essas atribuições são dadas a Deus. Você não escolhe necessariamente tudo o que você vai viver. O livro de Tiago diz lá no capítulo 4, dos versos 13 a 15: vocês que dizem, hoje ou amanhã, né, moraremos em tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer: se o Senhor quiser. Agora, onde quer que Deus queira te colocar geograficamente, onde quer que Deus queira te colocar ministerialmente, em termos de dom e de propósito, a intensidade do seu relacionamento com Ele, a dimensão da sua frutificação, não depende de um ato unilateral de Deus.
depende de você, depende das suas atitudes. E eu quero te mostrar isso pela palavra de Deus. Então, vamos começar falando do trato de Deus conosco. Eu não sei você, mas eu me lembro de uma época na minha caminhada com Deus, onde quando eu ouvia testemunhos de intervenção de Deus, eu sempre sentia um misto de alegria com tristeza. Alegria por perceber, Deus ainda faz, está acontecendo hoje, né? Isso sempre traz uma certa esperança para o nosso coração. Mas o misto de tristeza era, não acontece comigo, só com os outros. E aí vinha, ao mesmo tempo que aquela esperança de é possível, aquela frustração, mas parece que Deus faz para os outros e não faz para mim. E eu percebo muita gente estacionada nesse lugar de frustração, sem a compreensão de que Ele pode intencionalmente provocar manifestações maiores de Deus na sua vida. Então, para você que anseia mais de Deus, eu quero que você entenda a sua responsabilidade e como você pode intencionalmente caminhar para esse lugar. Em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 30, Deus diz assim: eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam, eu desprezarei. Do que é que Deus está falando? Mutualidade, reciprocidade. Ele diz: você me honra, eu te honro de volta. Você me desonra, eu também te trato com desonra. Ou seja, se nós entendemos que isso não é uma informação, né, isolada num canto da Bíblia, não se trata apenas, já temos uma segunda repetição, mas é um padrão ao longo de toda a Escritura. Eu não quero esgotar o assunto, mas eu quero te dar vários exemplos bíblicos de como esse princípio é apresentado, sustentado por Deus. Por exemplo, em Levítico, no capítulo 26, Deus está falando a respeito do momento em que o povo se afastasse dele, pecasse contra ele e que haveria juízo. O juízo, na perspectiva do entendimento bíblico, tem que ser visto não como Deus agindo com birra, né? Fazendo pirraça tipo criança. Ah, é? Você não me tratou bem, eu também vou acabar com a sua raça. Nós vamos entender a revelação de Deus, que até o juízo é uma expressão do amor, da bondade de Deus, chamando o homem a um lugar de arrependimento e conserto. Mas Deus diz o seguinte, depois de anunciar o juízo que viria se pecarem, Ele diz em Levítico 26, 23, se ainda com isso vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, outras versões dizem contrários a mim, verso 24, eu também serei contrário a vocês, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Então, o que é que Deus está falando aqui? Novamente, mutualidade, né? Se vocês forem contrários a mim, eu serei contrário a vocês. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, nós temos uma palavra profética liberada durante o reinado de Asa. Verso 1 e 2 de 2 Crônicas 15 diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar, mas se o deixarem, Ele também os deixará. 3 afirmações na sequência, falando de reciprocidade. O Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se vocês o buscam, Ele se deixa achar. Mas se vocês o deixarem, Ele também os deixará, né? Cada uma das 3 afirmações reflete o mesmo princípio de reciprocidade. E esse trato de Deus conosco precisa ser entendido. E qual a razão de Deus comunicar isso? Ele não espera que apenas a gente possa no final da vida fazer uma avaliação e descobrir, então foi por isso que eu vivi dessa forma. Ele quer que você, munido dessa informação intencionalmente, possa dizer, peraí, se eu tratar Deus de forma diferente, eu serei tratado por Ele também de forma diferente. E é isso, exatamente isso, que a Escritura sinaliza. 2 Crônicas 16, 9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando corações se mostrem íntegros, inteiros para com Ele, a fim de que Ele se mostre forte para com esses. Deus vai mostrar a sua força e o seu poder para todo mundo? Não. Ele está procurando onde estão aqueles corações que são totalmente meus. Onde estão aqueles corações que se voltem totalmente para mim. Para esses eu vou manifestar a minha força. Para esses eu vou manifestar o meu poder. Porque quando você trata Deus de forma diferente, Ele também vai te tratar de forma diferenciada. Não importa se abordamos o aspecto positivo, Ele honra os que o honram, ou se abordamos o aspecto negativo, Ele vai tratar com desonra aqueles que o desonram. Nós vamos encontrar sempre a repetição do mesmo princípio. Em Números capítulo 14, verso 24, Deus fala sobre Caleb. Você deve se lembrar que daquela geração que sai do Egito,
Chega no limiar da terra prometida. Moisés envia antes 12 espias para que pudessem ver a terra e trazer um relatório que empolgasse o povo e dissesse: a terra é o que Deus prometeu. A Bíblia diz que 10 daqueles 12 espias voltam com um relato negativo. Olha, a terra é boa, mas tem gigantes, tem problema, vai ser difícil. E a Bíblia diz que eles desanimaram o coração do povo. Resultado de uma geração inteira, só 2 homens, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Qual a distinção que a Bíblia faz entre os 2 que entraram e o resto de uma geração que não entrou? Todo mundo tinha o mesmo Deus. Todo mundo tinha a mesma promessa. Todo mundo estava diante dos mesmos desafios. Então, se todo mundo tem o mesmo Deus, a mesma promessa e o mesmo problema, por que é que 2 superam e o resto de uma geração não? Atitude. Eu e você precisamos entender que o trato de Deus conosco está relacionado às nossas atitudes, e isso tem a ver com reciprocidade. Tanto uma disposição de honrá-lo, como uma questão de fé, e eu quero abordar as 2 coisas aqui. Há um momento onde Deus fala especificamente sobre Caleb, Números 14, 24. Ele diz: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, diferente dos que desprezaram a terra, Deus diz: porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Deus está dizendo: ele perseverou em me seguir, ele me levou a sério, eu vou honrá-lo. O resto de vocês, não. Então, quando você olha para as Escrituras, não importa se você está olhando o registro de uma pessoa, se você olha o relato de um povo, de uma geração, o princípio, ele é sempre o mesmo: reciprocidade. No Salmo 18, versos 25 e 26, nós percebemos que reciprocidade é algo que nos leva não só a experimentar as ações de Deus, mas nessa lei, a própria revelação de Deus, ela é baseada na reciprocidade. Então, no Salmo 18, 25 e 26, nós lemos: para com quem é fiel, fiel te mostras. A NVI, a Nova Versão Internacional, em vez de usar a expressão te mostras, diz te revelas. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. Então, olha que interessante. Com quem é fiel, Deus se revela fiel. Para com o íntegro, Deus não se revela fiel, ele se revela íntegro. Reciprocidade. Para com o puro, Deus não se revela nem fiel, nem íntegro, ele se mostra puro. Então, ele não vai se mostrar fiel para o puro, ele não vai se mostrar puro para o íntegro, e nem vai se revelar íntegro para o fiel. Embora Deus seja todas essas coisas. Mas por causa da lei de reciprocidade ou mutualidade e de sua atitude e fidelidade, não só permite que você experimente minha fidelidade, mas que você entenda minha fidelidade. Sua atitude e integridade permite que você não só desfrute, mas que você compreenda a minha integridade. Sua atitude e pureza permite ter acesso ao entendimento da minha pureza e, consequentemente, das minhas ações na sua vida. Mas para com o perverso, você não vê uma mutualidade no sentido pleno da palavra. Porque para com o perverso, Deus não se mostra perverso. Por que não? Porque não há perversidade em Deus. Então Deus diz: para você eu não tenho nada para mostrar, mas a minha atitude em relação a você é de resistir. Então, algumas versões diz: ao perverso Deus resiste. Outra diz: para com o perverso ele é inflexível. Então, de qualquer forma, nossa atitude, ela determina se teremos ou não a revelação de Deus, mas certamente ela determina qual será a ação de Deus nas nossas vidas. E quando olhamos para a palavra de Deus, esse tipo de informação, eu acredito que ela não é só importante, eu a classificaria no nível de fundamental, de essencial. Por exemplo, Romanos capítulo 2, verso 9, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Isso significa o quê? Que Ele ama todos nós igualmente. Isso significa que Deus não tem filhos prediletos. Eu não admito a ideia de Deus ter filho predileto, a menos seja eu. Aí eu posso abrir uma exceção. Mas salvo isso, não. Então assim, durante toda a minha caminhada com Deus, cada vez que eu vejo alguém que experimentou algo de Deus, eu estou olhando para aquilo dizendo: é um precedente, uma jurisprudência. Deus fez por ele, pode fazer por mim. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós somos igualmente amados. Esse é um bom momento para você dar um glória a Deus, um amém. Agora, deixa eu te dizer algo: Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção, distinção de atitudes. E isso é inquestionável quando olhamos na palavra de Deus. Então vamos, em primeiro lugar,
olhar a questão de Deus não faz acepção de pessoas. Em Êxodo, no capítulo 30, nós temos um tipo de oferta específico que é mencionado. Eu quero ler Êxodo 30, do 12 ao 16. Deus orienta Moisés e diz: quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma quando você fizer a contagem. Lá na frente, quando você lê o segundo livro de Samuel e descobre que no censo de Davi, que não só ele fez contrário à direção de Deus, mas não levantou essa oferta, a história termina exatamente com a praga tocando a nação. E Deus já estava dizendo antes, trabalhando esses conceitos de causa e consequência. Então ele diz: vai ter recenseamento, cada um dê sua oferta de resgate. Verso 13. Todo aquele que for incluído na lista dará isso, 6 gramas. Isso, na verdade, tem a ver com a prata. E ele diz o seguinte: 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Então, essas 6 gramas são oferta ao Senhor. Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. Olha o verso 15. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos quando derem oferta ao Senhor para fazer expiação pela vida de vocês. Você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e usará para serviço na tenda do encontro, e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor para fazerem expiação pela vida de vocês. Ao longo das Escrituras, todas as demais ofertas, elas estão relacionadas com a condição de cada um. Então, por exemplo, em 1 Coríntios 16, você vai ver Paulo falando, né? Em relação à coleta para os santos, cada um de vocês ponha de parte no primeiro dia de semana, conforme a sua prosperidade. Não era todo mundo que contribuiria exatamente com o mesmo valor. Por quê? Nós temos uma diferença de posse, de aquisição, de poder aquisitivo. Por exemplo, quando uma criança nascia e iria ser consagrada ao Senhor, apresentada no templo, havia uma oferta. Mas essa oferta ela podia variar de acordo com as posses da pessoa. Então, se fosse uma família muito pobre, que não pudesse oferecer, por exemplo, um animal maior para o sacrifício, então seria apresentados 2 pombas, né, ou rolinhas. E você vai perceber que essa foi exatamente a oferta que José e Maria fazem no templo por Jesus, o que indicam que não era uma família de muitas posses financeiras. Então, aquilo que as pessoas ofertariam sempre estava relacionado às suas condições. Mas como a oferta de resgate fala do valor que cada um tem diante de Deus, Deus diz nessa oferta, e essa é a única exceção, Deus diz: o pobre não dá menos e o rico não dá mais. Por quê? Aquela oferta representava o valor de cada um, e Deus está dizendo: aos meus olhos, todo mundo tem o mesmo valor, todo mundo tem a mesma importância. Quem está entendendo isso? Agora, falando ainda de oferta, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 6, ele traz uma orientação muito clara. E essa orientação apresentada por Paulo é a seguinte: isso afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, na hora de ofertar, expressando o valor que vocês têm diante de Deus, todo mundo dá a mesma coisa. Porque Deus não faz acepção de pessoa, mas preste atenção. Em qualquer outra oferta que não diga respeito ao valor de vocês, quem semeia mais, vai colher mais. Quem semeia menos, vai colher menos. Quem não semeia, não vai colher. O que é que Deus está dizendo? Eu não faço acepção de pessoas, mas eu faço de atitudes. Nós muitas vezes criamos uma bagunça em torno de declarações da Bíblia, como por exemplo a graça, que entre outras coisas fala de um favor que não é merecido. E nós começamos a usar isso como se não houvesse nenhum tipo de sistema na Bíblia de recompensa a nada daquilo que se faz. O que também é atacar e contradizer as Escrituras. Se por um lado a Bíblia diz que salvação é pela graça, que não vem das obras para que ninguém se glorie, por outro lado o tempo todo Deus diz: de acordo com as suas obras será a sua recompensa. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu farei por você algo proporcional àquilo que você faz por mim. E quando ele está falando de colheita financeira, ele diz: é na proporção do plantio. Porque esse mesmo Deus que em alguns momentos está manifestando o favor, a graça imerecida, em outros momentos está declarando: todo mundo tem valor aos meus olhos, ele também tem como um dos seus atributos a justiça. E muitas vezes nós deixamos de pensar nesses termos, que Deus vai nos tratar exatamente de acordo com a forma como nós
o tratamos. Eu acredito que quando a gente começa a enxergar e perceber essas coisas, essa percepção pode nos ajudar intencionalmente mudar a forma como nós nos relacionamos com Deus. Então, há mais de 20 anos atrás, quando plantamos a primeira das comunidades Alcance, que começou em Irati, eu lembro que eu me mudei para lá. Eu e Kelly, na época, abraçamos um desafio de fé e não apenas nos mudamos para Irati sem nenhum tipo de sustento, mas nós levamos outras 6 famílias conosco para nos ajudar na implantação da igreja. E eu lembro que aquilo era um desafio. Então a gente abriu mão de tudo que tinha. Desfizemos, vendemos nossa casa, carro, algumas das coisas que tínhamos, reservas, e dissemos, vamos investir nesse projeto. Nós queremos ver o reino de Deus funcionando. E a partir daquele momento, nós criamos um código com aquelas famílias. A gente queria viver estilo o livro de Atos. A Bíblia diz que eles dividiam tudo conforme a necessidade. E durante um bom tempo, o nosso estilo de vida era o seguinte: tudo que entrava a gente dividia com aquelas famílias. Então o miojo dividia por igual, o Nescau por igual. Nescau era luxo naquela época, o achocolatado, vamos falar assim. A única exceção que a gente tinha é famílias que têm crianças pequenas podem ser beneficiadas quando aparecer uma bolacha, e outros que não têm crianças vão ser avaliados de acordo com tem ou com a idade. Mas salvo isso, a gente tratava tudo por igual. Mas eu lembro de uma viagem que eu fiz. E antes de eu chegar no meu destino, eu tive inúmeros problemas. O carro quebrou, tive que deixá-lo no meio do caminho, numa oficina, consertando. Tive que alugar outro carro. Quer dizer, as despesas de viagem já tinham aumentado exponencialmente. Mas não falei nada para ninguém. Eu simplesmente só queria resolver a situação. Falei, depois eu penso. Quando eu cheguei no primeiro de vários destinos, eu ia pregar em 3 cidades de um determinado estado. O homem de Deus que eu estava visitando é um profeta daqueles que parece ser o das páginas do Antigo Testamento, daqueles que revela até a sombra, E quando eu cheguei, apesar de não ter falado nada, eu lembro quando entrei na casa dele, ele falou assim para mim, cara, eu tenho uma palavra de Deus para você, e pode ser que você não goste, mas Deus mandou te falar isso quando você chegasse. Ele falou, a primeira coisa que ele mandou te falar é que nessa sua viagem, tudo que vai entrar não vai cobrir nem suas despesas, você vai voltar no vermelho, no prejuízo. E não é porque as pessoas não vão te tratar bem. Você vai ter despesas como nunca teve. E Deus está permitindo isso tudo acontecer para chamar a sua atenção. Eu estou pensando, ele ainda nem sabe de nada, mas a coisa já estava acontecendo. Ele olha para mim e diz assim, e ele disse que vai permitir isso por você largar a mão de ser besta. Ele não foi nada polido. Ele disse porque você quer ser mais justo do que Deus. Ele falou assim para mim, Deus me disse que tudo o que você recebe, você está dividindo por igual com todas as famílias que estão à sua volta. Mas a questão é, essas famílias estão com você, plantaram a mesma coisa que você plantou? Porque se eles não plantaram, eles não têm direito de colher o que você está colhendo. E você está tentando ser mais justo que Deus. Eles partilham de uma colheita, sem ter participado da semeadura. Ele falou assim para mim, você tem crédito diante de Deus, porque semeou. Mas para você aprender, Deus agora vai limitar. Ele falou assim, vai fechar a torneira para o seu lado. Ele vai começar a te dar coisas muito valiosas, porém indivisíveis. Porque você está prejudicando essas pessoas quando não ensina a eles a intencionalidade que você pratica. Eu voltei para casa e falei, gente, parece que Deus acabou com a festa de vocês. Eu falei, nenhum de vocês está plantando o que nós estamos plantando. Vocês estão se doando aqui no trabalho e eu acredito que vocês merecem ser honrados. Mas eu acredito que Ele quer que vocês entendam um princípio que tem funcionado para mim e para Kelly. Eu falei, e os próximos anos, aqueles de vocês não entendem isso nessa conversa, vocês vão perceber olhando para a nossa vida, tudo que Deus vai fazer por nós. E eu espero que pelo menos vocês possam entender depois com atraso, mas que vocês entendam os princípios. Sabe, de fato aquilo tudo que Ele disse começou a acontecer. Nós começamos a ser abençoados com coisas preciosas, mas que não davam para dividir. E aquilo começou a chamar a atenção daquelas pessoas. E o testemunho que eu tenho de muitos deles foi que de fato eles acordaram e disseram, peraí, nós não só podemos, mas nós precisamos ser intencionais naquilo que nós fazemos. Quem está entendendo? Porque as pessoas, como eu falei, elas pegam uma parte da doutrina em detrimento de outra. Outro dia um cara falou assim para mim, eu não entendo sua dedicação a Deus. Eu falei, por que não? Ele falou assim, você... Deixa eu tentar reproduzir o mais perto do que ele falou. Ele falou assim, eu acho que você ainda não entendeu a revelação do amor incondicional de Deus. Ele
falei, então me ajude a entender. Ele falou assim, nada que você fizer de bom vai fazer com que Deus te ame mais. E nada que você fizer de ruim vai fazer com que Deus te ame menos. Eu falei, uau, essa é a grande revelação que está faltando na minha vida. Falei, isso eu ensinei para meu filho uns dias atrás. Eu não estava nem falando de Deus, estava falando de mim. O Israel tinha em torno de 11 anos de idade. E eu fiz uma aventura que Dona Kelly, mãe do garoto, minha esposa, pedagoga, não aprovou. Eu fiz ele faltar praticamente uma semana de aula para me acompanhar numa viagem. Era o início do ano, falei, recupera isso aí, eu estou ficando longe demais, eu quero ter tempo, né, com a família, vou trazer todo mundo. Ele é o que estava na idade da matéria ser mais desafiadora. Quando nós voltamos, o professor deu uma prova surpresa em cima do conteúdo que ele perdeu. Ou seja, eu sabia que ele tinha ido mal. Então alguns dias se passaram e meu filho entra em casa. Naquela época do mês que eles estão trazendo boletim escolar. Pela linguagem corporal, cabeça baixa, não tinha coragem de me encarar nos olhos, as pernas tremendo que nem vara verde. Na hora de falar comigo, eu já saquei o que tinha acontecido. E como ele mal conseguia falar de nervoso e de medo, eu falei, por acaso você tem na sua mochila um boletim que tem uma nota vermelha? Deus te revelou, pai. Eu falei, não, foi tu mesmo. Mas ele estava tão assustado, com tanto medo, e eu não conseguia falar com ele. Eu falei, filho, para. Eu falei, eu amo você. Ele falou, eu sei. Eu falei, você sabe, mas não entendeu. Eu falei, o meu amor por você é incondicional. Eu te amo porque você é meu filho. Eu não te amo pela sua performance. Falei para ele, nada que você fizer de bom vai fazer eu te amar mais. Nada que você fizer de ruim vai fazer eu te amar menos. Pensa numa cara de alívio estampada no rosto do piá. Só que logo depois do alívio, o ar começou a mudar para uma cara de malandragem. E ele não precisava falar para eu saber o que ele estava pensando. Ele estava pensando alguma coisa mais ou menos assim. Então liberou geral. Porque se nada que eu fizer de bom vai fazer o senhor me amar mais e nada que eu fizer de ruim vai fazer me amar menos, por que é que o meu comportamento tem que ser diferente? Mas quando eu vi a carinha mudando de alívio para malandro, eu falei para ele, eu já sei o que você está pensando aí, então deixa eu te explicar algo. O meu amor por você fala do valor que você tem por mim. Agora eu espero que eu também tenha valor e importância para você. E esse é um outro assunto que se chama agradar. Se você quiser me agradar, sua boa atitude vai funcionar. Se você quiser me desagradar, sua má atitude vai produzir resultado, independente do tanto que eu lhe amo. Aí as pessoas hoje em dia ficam falando de um amor condicional, incondicional de Deus, como se justificasse, viva de qualquer forma. Deixa eu te dizer algo. O que determina o seu destino não é o amor incondicional de Deus, são suas atitudes. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus fez Deus oferecer salvação para todo mundo. As pessoas serão salvas porque Deus as ama? Não. A Bíblia diz para que todo aquele que nele crê. Então é salvo quem crê. E quem não crê, o verso 18, João 3 diz, condenado. Então você tem gente indo para o inferno que Deus ama incondicionalmente. Mas mesmo que seja incondicionalmente amado por Deus, vai se lascar. Por quê? Porque a sua maneira de tratar Deus não foi correta. E nossas atitudes vão influenciar e determinar o nosso destino. Quem está entendendo a diferença? Então eu falei para aquela criatura que estava me questionando, dizendo que não tinha revelação. Eu falei, o amor incondicional de Deus fala do valor que você tem para Ele. Sua disposição de agradá-lo, porque isso é doutrina bíblica, gente. Jesus diz em João, no capítulo 8, no verso 29, falando do Pai, ele diz, eu faço tudo o que lhe agrada. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 1, Paulo diz, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus. Então eles ensinavam um estilo de vida, qual era o padrão do cristianismo, e ele diz como devem viver e agradar a Deus. Ele diz, e efetivamente estão fazendo que vocês continuem progredindo cada vez mais. Então você vai ver Paulo dizendo em Romanos 8:8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A Bíblia dizendo em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Há toda uma doutrina na palavra de Deus sobre agradá-lo. O amor incondicional dele para comigo e para com você fala do valor que nós temos diante dele e de um Deus que não faz acepção de pessoas. A doutrina de agradá-lo fala da importância que ele tem para nós e de como nossas atitudes vão gerar consequências e vão afetar o nosso destino. Essas duas coisas não podem ser apresentadas de forma isolada. Elas têm que ser entendidas de forma combinada e a verdade está no todo e não apenas em uma ou outra parte. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu correr aqui. Segundo lugar, o desdobramento do trato de Deus conosco. Eu quero destacar uma ideia e um conceito.
quanto eu e você vamos experimentar de Deus. Essa decisão não é unilateral da parte do Senhor. A verdade é que o limite não está em Deus. Se Deus é onipotente, pode todas as coisas, operar todo tipo de milagre, de intervenção, todo e qualquer nível de conquista, a pergunta, o limite está em quem? Eu aprendi isso quando ainda era um adolescente, prestes a entrar ali naquela fase da juventude, que o limite não está em Deus, o limite está em nós. E é importante que você saiba disso. Se você puder, falar para algum vizinho ao seu lado aí, mesmo se você não conhece, fala, você é o limite. Ou seja, o mover de Deus será na minha e na sua vida do tamanho da nossa fé. As pessoas precisam parar de achar que Deus responde necessidade. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Então deixa eu explicar isso. A Bíblia diz em Romanos no capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem já nasce em pecado, separado de Deus, sentenciado ao inferno e precisando de salvação. O que Deus seja louvado nos foi providenciado em Jesus. Agora, as pessoas não são salvas porque precisam de salvação. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então a pessoa não é salva porque precisa de salvação. Ela é salva se ela crer. Porque Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Mas aí o que acontece? Você tem um crente com necessidade financeira. Ele fica murmurando diante de Deus, mas eu estou precisando e o Senhor não faz. Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Aí você tem um crente que está com a necessidade na área da saúde física, e ele está lá dizendo, eu preciso de cura e o Senhor não faz. Mas Deus não responde necessidade, Ele responde fé. E fé é algo que eu e você precisamos entender, que existe intencionalidade, não só em exercitar a fé, mas em fazer a nossa fé crescer. Então, se eu e você vamos experimentar de Deus algo que é proporcional, dimensional à nossa fé, e queremos mais, mas não investimos no crescimento da nossa fé, como é que nós vamos chegar lá? Romanos 10:17 diz, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Uma vez perguntaram para alguém, era um ministro com muito resultado nessa área de cura, mas ele nunca chegava orando de cara com os enfermos. Ele gastava dias, às vezes semanas, em campanhas de ensino, fundamentando as pessoas na palavra antes de começar a orar. Um dia perguntaram para ele, por que você acha que alguns crentes têm tanta dificuldade para receber a cura? Ele disse, porque eles alimentam o corpo com 3 refeições quentes por dia, mas alimentam o espírito com um sanduíche frio por semana. Basicamente, como eu ouvi um dia alguém declarar, o que falta para muito crente é vitamina B, Bíblia. Sem fé, eu e você não iremos muito longe. O que Deus fará na minha e na sua vida é do tamanho da nossa fé. Segundo Reis, capítulo 13, é um de muitos exemplos. O profeta Eliseu dá uma palavra profética para o rei Joás, dizendo, olha, você vai exterminar o seu inimigo em Afeca até os consumir. Deus vai dar vitória completa. Ele diz para ele, atira no chão. O homem atira 1, 2, 3. Quando ele para, é a hora que eu imagino um Eliseu dizendo, por que parou? Parou por quê? E diz, 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido o chão. E diz, então você teria ferido o inimigo até os consumir do jeito que Deus prometeu. Aí ele olha e diz, agora só vai ferir 3 vezes. O que é que o céu estava dizendo para aquele homem? Algo parecido com o que Jesus dizia no seu ministério terreno. Seja feito conforme a sua fé. Se eu e você não compreendemos que estabelecemos limites e que nós podemos intencionalmente removê-los, nós não vamos muito longe. Romanos capítulo 5, verso 2, nos mostra que pela fé nós temos acesso à graça. Tudo aquilo que é disponibilizado na graça só tem um acesso, fé. Agora, quanto de fé eu e você iremos manifestar depende da nossa decisão de crer e confiar em Deus e de alimentar e exercitar a própria fé. Logo, não importa o assunto que a gente trabalha, eu vou dizer que essa lei, ela sempre se repete, é recorrente. Nós passamos o mês de setembro aqui ensinando sobre vida no Espírito. Eu lembro que uma das ênfases que demos foi Ezequiel 47, falando sobre o rio de Deus, dizendo, é você que entra no rio, não é o rio que invade a sua vida. Quanto mais você afunda, quanto mais você se entrega, mais controle ele assume, reciprocidade. Terceiro e último lugar, diz respeito a valorizarmos ou cuidarmos dos interesses de Deus. Eu acredito que esse também é um entendimento que precisa encher o meu e o seu coração e nos levar a atitudes de intencionalidade. Eu quero ler textos tanto do Antigo Testamento como do Novo e mostrar que o padrão se sustenta, não importa se falamos da Antiga ou da Nova Aliança. Em Êxodo, no capítulo 34,
Deus diz o seguinte no verso 23. 3 vezes por ano, todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel. Então, de todas as festas de Israel, 3 eram destacadas como principais. Dessas 3, aí tem Páscoa, né, Tabernáculos, Pentecoste. Deus está dizendo, todo mundo nessas datas fixas anuais, todo homem tem que subir diante do Senhor. Que era subir diante do Senhor e ao templo em Jerusalém. Isso começa na época do tabernáculo, que esteve em outros lugares, e depois, obviamente, o templo seria construído em Jerusalém. Deus está dizendo, todo mundo tem que fazer isso. Agora, pensa comigo. Deus está falando isso a um povo que está saindo do Egito, vai conquistar a terra, vai travar guerra contra os seus inimigos, mas 3 vezes ao ano eles têm que interromper a guerra, virar as costas para suas propriedades, deixá-las desguarnecidas, porque nem todas as mulheres e crianças eram obrigadas a ir, mas todos os homens eram. E da perspectiva militar, deixar tudo vulnerável para ir adorar a Deus e voltar depois. O que você acha que essa gente, com a mentalidade de guerra que estavam vivendo, ia pensar? É ruim. Que nós vamos deixar tudo para trás, desguarnecido, desprotegido, para ir lá fazer festa diante de Deus? E Deus se antecipa, verso 24 de Êxodo 34. Porque expulsarei as nações diante de vocês e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor seu Deus 3 vezes por ano. Deus está dizendo, presta atenção. Se vocês me colocarem em primeiro lugar e subirem para me adorar, eu vou guardar as terras de vocês. Ninguém vai se meter com aquilo que é de vocês, porque enquanto vocês cuidarem dos meus interesses, eu cuido de vocês. Quem está entendendo? Agora, qual a diferença disso? E a declaração de Jesus em Mateus, no capítulo 6, no verso 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisa é essa que Jesus está falando? Se você olhar o contexto, desde o verso 25, Jesus está falando a respeito de não ficarem preocupados ou ansiosos quanto ao que irão comer, beber, em relação ao corpo, ao que irão vestir. Ele está dizendo, se você colocar os interesses de Deus em primeiro lugar, Ele vai cuidar dos seus interesses. Então busca o reino de Deus, e você vai ver o cuidado de Deus se manifestando, vindo a reboque em todas essas outras áreas. O que é que nós temos aqui? Mais uma vez, mutualidade. Deus está dizendo, você leva a sério o que é do meu interesse, o que é importante para mim, e eu faço o mesmo em relação a vocês. O problema é que muitas vezes a gente acaba andando na contramão desses princípios. E assuntos como da semana passada, quando a gente fala de calcular o custo de construir a torre, a gente acha que é só calcular o preço da entrega, mas a gente tem que calcular os resultados. Então, quais são os resultados de um nível de entrega mais profundo? Um nível de intervenção de Deus igualmente maior na nossa vida. Deus não pede um nível de entrega profundo porque Ele é uma criatura meramente exigente, egoísta, com ego enorme que diz, eu preciso de toda a atenção de vocês. Deus é absoluto e completo nele mesmo. Deus não precisa da minha e da sua entrega. A minha e sua entrega a Ele será benéfica a nós. Vai trazer equilíbrio na nossa vida, porque vamos construir em cima de fundamentos duradouros, vamos construir em cima de valores corretos, e Deus está dizendo, eu vou fazer mais na sua vida. O problema é que o ser humano, desde lá do início do Éden, ele acha que sempre consegue ter uma ideia de como desfrutar melhor da vida fora do padrão de Deus. Então Deus está dizendo, você pode comer de todas as árvores, essa aqui não, se comer vai dar ruim. Aí o diabo vem tentar o homem e diz, Deus está escondendo o ouro. Na verdade, Ele não quer que você experimente o que realmente é bom. Eu fico me perguntando, quem em sã consciência vai achar que a voz de maior credibilidade é a do Satanás em vez da de Deus? Mas por que aquilo encontra um coro dentro do próprio homem? Eu acho que eu consigo algo melhor do que o que Deus está me proporcionando. Ele simplesmente dá ouvidos àquilo. E muitas vezes nós temos limitado tudo aquilo que Deus disponibiliza por causa de atitudes são egoístas. Eu e você precisamos crer, sem um pingo de desconfiança, que Deus deseja o nosso melhor. Mesmo no momento onde Israel tinha se afastado de Deus, estava colhendo as consequências, sendo julgado como nunca tinha sido, Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São planos de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus está dizendo, até enquanto corrijo, estou tentando trazê-los de volta para mudar a sorte de vocês. E nós precisamos crer nisso. Mas o livro de Ageu nos mostra
o princípio oposto. Eu falei de dois textos, onde quando colocamos Deus em primeiro lugar e cuidamos dos interesses dele, ele cuida do que é do nosso. O livro de Ageu fala do mesmo princípio, mas mostra outra perspectiva. Quando desvalorizamos as coisas de Deus, ele também nos trata com reciprocidade. Abra comigo no livro de Ageu, e sim, tem esse livro na Bíblia. Talvez fica mais fácil você pegar o Evangelho de Mateus e voltar 3 livros para trás. Ageu, capítulo 1, verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, aqui, lei de causa e consequência. Por causa do que o povo está falando, Deus vai reagir. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo. Então deixa eu fazer uma pausa aqui. Vamos colocar um pano de fundo. Ageu está profetizando o período pós-exílio de Babilônia. A nação de Israel tinha sido levada em cativeiro pela Síria, e a nação de Judá, o reino do sul, junto com Benjamim, foram levados cativos para a Babilônia. Deus disse que o cativeiro babilônico, por meio do profeta Jeremias, teria duração de 70 anos. E Deus deu todas as razões. Agora, no final do período, esse povo está voltando para a terra. A cidade de Jerusalém está sendo reconstruída. As casas estão sendo reconstruídas. Mas a casa de Deus está abandonada. E o povo está justificando. Não chegou a hora de cuidar da casa de Deus. Verso 4. Qual foi a palavra de Deus? Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. A NVI diz: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Deus diz: dá uma olhada à volta. Eu vou ajudar vocês a entender o que é que está acontecendo. Aí ele explica, verso 6. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem a roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Bem moderno esse texto. Bem contemporâneo essas informações. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Verso 9. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. Deus está dizendo: não foi Satanás, fui eu. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Ele diz: vocês cuidam dos seus interesses, mas não cuidam do meu. E depois espero que eu cuide dos interesses de vocês. Deus está dizendo: de jeito nenhum. Olha o verso 10. Por isso, causa e consequência. Por isso os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O verso 12 vai mostrar que o povo vai atender a voz do Senhor. Começando o governador, o sumo sacerdote, até o povo. A Bíblia diz que eles atenderam a voz do Senhor, que o povo temeu o Senhor. E a Bíblia diz que há um despertamento e eles começam de fato um posicionamento para reconstruir a casa de Deus. Então vamos valorizar o que é do interesse de Deus, depois a gente cuida do nosso. Qual foi a resposta de Deus? Vamos pular para o capítulo 2, verso 15. Deus diz: agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele dia. E Deus está falando de um dia específico onde a obra começou. Deus diz: antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Lembrando aqui mais uma vez que o propósito do juízo ainda é expressar misericórdia, é estabelecer conserto e trazê-los para a parte boa da lei da reciprocidade. Mas Deus diz no verso 18: por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, Deus está dizendo, pode marcar na folhinha, no seu calendário, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, traduzindo, onde vocês pararam de colocar suas coisas em primeiro lugar e colocaram a minha. Deus diz: desde esse dia, considere o seguinte: ainda há sementes no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês.
Então o que Deus está dizendo? Se você não me coloca em primeiro lugar, não prioriza minhas coisas, meus interesses, não vou fazer por você. Mas se você mudar e com intencionalidade me colocar em primeiro e cuidar dos meus interesses, eu vou cuidar dos seus. Quem está entendendo? Sabe, gente, nós precisamos parar de fantasiar a vida cristã e parar de achar que as coisas acontecem de forma, meramente espontânea, aleatória, ou que Deus trabalha com algum sistema de sorteio em relação ao que Ele vai fazer na vida de cada um. Nós precisamos entender que todo esse volume de informações, e acredite, eu estou resumindo e muito, o assunto. Todo esse volume de informações só tem um propósito: provocar em mim e você resposta. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar e entender que Ele honra aqueles que o honram. Ponto final. Deus não estabeleceu um mero sistema de troca, mas inevitavelmente nós não podemos negar que a Bíblia tem um sistema claro de recompensa. Eu sei que alguns crentes, eles preferem acreditar que o céu tem um sistema socialista e que no final todo mundo vai chegar e tem a mesma recompensa. Mas Deus está dizendo que não é assim. Cada um será recompensado de acordo com as suas obras. Então Deus está dizendo: se você fizer mais por mim, eu vou fazer mais por você. Então o galardão, recompensa de salvação, é a mesma coisa para todo mundo. Mas a Bíblia fala de pessoas que serão salvas, mas não terão a recompensa que outros que trabalharam direito terão, porque Deus tem um sistema de justiça e de recompensa. Isso não significa que a salvação seja obtida por mérito. Ela só é obtida pela fé e por causa dos méritos de Cristo e do que Ele fez por nós. Mas Deus tem todo um sistema de recompensas dentro do pacote da salvação, que eles estão relacionados ao nosso comportamento. E entendendo essas coisas, nós podemos intencionalmente, voluntariamente dizer: eu escolho viver uma vida diferente, eu escolho honrar a Deus e ser honrado por Ele. E quando você começa a viver dessa forma e remover limites e entrar num lugar mais profundo em Deus, onde a sua própria fé cresce, e a sua fé crescendo, as intervenções de Deus também, isso se torna um ciclo progressivo, uma espécie de bola de neve, aumentando e aumentando e aumentando. E eu quero dizer para você, há um lugar extraordinário para ser vivido em Deus. Nenhum de nós precisa se conformar com um lugar de mediocridade. Mas não importa o que você esteja vivendo, Deus de alguma forma está o tempo todo tentando dizer: você determina até onde você vai. Isso não significa, como eu falei antes, que nós vamos escolher algumas coisas. Então, por exemplo, 1 Coríntios 12 diz: o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz. Não sou eu que escolho o dom, mas a Bíblia diz que nós temos que buscar com zelo os melhores dons. Então, mesmo aquilo que Deus disponibilizou, eu tenho uma responsabilidade de buscar, e na medida da minha entrega eu determino qual é a intensidade que eu vou experimentar do dom que Deus me deu. Eu posso não escolher o dom, mas a intensidade da manifestação depende da minha rendição, depende da minha entrega. E ao longo de toda a Escritura nós vamos percebendo essa verdade. Então eu não estou aqui dizendo que Deus é refém de todas as suas escolhas, mas que Ele estabeleceu uma lei espiritual, que é a lei da reciprocidade, e que eu e você precisamos não só entender, mas navegar com intencionalidade nessas águas, dizendo: é o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de cada um de nós, e nós vamos fazer isso. Então, quando falamos de algo como no domingo passado, de um profundo compromisso com Deus que precisamos ter, não estamos apresentando um Deus que é exageradamente exigente. Estamos falando de um Deus que estabeleceu um sistema, valores e princípios para que Ele possa fazer muito mais na nossa vida. Nós temos que entender os princípios e nos relacionar de forma correta com eles. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, feche seus olhos por um instante. Pai, nós oramos e pedimos graça em favor do alto. Nós precisamos, mais do que um momento de compreensão da Tua palavra que depois caia no esquecimento, nós precisamos mais do que um impacto meramente emocional. Nós oramos por despertamento, nós oramos por um nível de compreensão e entendimento espiritual da Tua palavra, que não produza apenas uma análise rápida, atropelada, expressas no final de culto, mas que nos leve a de fato avaliar não só os princípios da Tua palavra, mas qual tem sido a nossa forma de agir. Sabemos que enfrentar circunstâncias difíceis não significa que as causas sejam sempre as mesmas, mas nós te pedimos que o Teu Espírito
possa guiar cada um ao lugar de entendimento e compreensão de que podemos mudar a nossa sorte, podemos mudar significativamente não só o relacionamento com o Senhor, mas as consequências que serão determinadas pelas nossas escolhas. Elas podem ser mensuradas, elas podem de fato ser escolhidas e provocadas de uma forma muito intencional. E nós oramos por graça, por entendimento, compreensão e aplicação do alto, para que possamos viver isso tudo de maneira que te honre, que te exalte, que te glorifique e que inspire muitos outros a uma entrega maior e mais profunda ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.